Já começou o Festival de Ópera do Paraná. Neste ano, os recitais e cursos ocorrem em Curitiba e Ponta Grossa. E tem estreia mundial de opereta de Chiquinha Gonzaga, muito repertório infantil, o primeiro simpósio brasileiro de canto e mais de 400 artistas e técnicos envolvidos. Para falar sobre este universo, o É Cultura Entrevista recebe o diretor-geral do festival, Gerard Ajar. Quanta coisa vocês estão fazendo, hein? E tem mais aqui, 8 óperas, 10 concertos e 7 cursos. São mais de 30 récitas, totalmente gratuito. Não tem desculpa para não assistir ópera. Ótimo. Que papel a ópera ocupa no cenário brasileiro hoje? Bom, nós não tivemos, ao contrário dos países europeus, uma tradição de uma cultura de raiz de ópera. No Brasil, nós tivemos que foi muito popular no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foram os teatros de revista e as operetas de revista, que foi o nosso movimento nacional pela ópera. Porém, tivemos grandes compositores, grandes nomes da ópera, e o que nos parece nos deixar tão separados desse gênero é o acesso. Aquele que tem acesso à ópera com certeza gosta. É apenas uma questão de entender a linguagem, entender o que se passa. Um dos papéis, acredito eu, do festival é a formação de plateia, até porque não é comum, tá certo? Você não sai para assistir ópera. Vamos a uma ópera, não sai justamente pelo que você acabou de nos relatar. Nos últimos programas, a gente recebeu aqui a Laura Haddad e a Ana Rosa Teza e falamos sobre a formação de plateia e as pessoas saírem de casa para assistir e para consumir cultura, tá certo? Esse é um dos objetivos mesmo, né? Com certeza. A ópera, ela é, na minha opinião, uma das produções mais complicadas. Eu acho que até mais complicada que o próprio cinema. Ela envolve a música, envolve as artes cênicas, envolve as artes plásticas, envolve a dança. Com a diferença que no cinema eu posso repetir quantas vezes for necessárias até ter o produto final que eu deseje. Na ópera não dá. Foi em cena, se ocorreu um erro, é uma arte cênica, foi. Então é muito difícil, é uma junção de várias linguagens, de muitas emoções e a dramaticidade, a emoção é uma das características desse gênero. Por isso que embora eu tenha ótimas transmissões Double 5.1, etc., com óperas em salas de cinema ou até pela própria internet, nada substitui o contato pessoal, a estar sentado num auditório, sentindo, vendo, observando. E mais do que tudo isso, tentando achar e tentando entender qual que é o papel de cada um de nós dentro da ópera, porque os papéis na ópera nada mais são do que os arquétipos dos seres humanos, né? Sim. Então todos se identificam nos personagens das óperas, todos se veem, todos se colocam no lugar das personagens, principalmente das personagens femininas. Esse é o papel da ópera, fazer com que a nossa população, o nosso povo tenha acesso a este gênero é a nossa principal meta. Você tem números? Por exemplo, ano passado, quantos? 8.715 bilhetes vendidos. Tá. Projeção para esse ano? A projeção para esse ano são 15 mil pessoas. Quase com a entrada franca, isso não pode aumentar ainda mais, claro. E pode ocorrer restas extras, né? O Leandro Noffels, que é diretor do Teatro de Curitiba, diz que durante o período do Festival de Teatro, tudo lota. E depois é muito difícil você lotar uma peça de teatro, inclusive com ator global. Bom, a ópera, eu não posso equalizar a ópera dentro de uma produção como eu equalizo o teatro. Mas nós estamos falando, na verdade, do acesso. Sim. Então, por isso da formação de plateia, tá certo? A ópera é muito cara. Produzir uma ópera é muito cara. Vou te dar um exemplo. Não estou falando... Você entra no exemplo, mas eu estou te falando da pessoa ir. Sim. Mas fale Veja, Cavalaria Rusticana, que é a ópera que vai abrir o Festival de Ópera desse ano. Tá. Só em cena teremos 109 cantores. Tá? Então, mobilizar toda uma classe artística. Nós estamos ensaiando desde o final de fevereiro. Sim. De domingo a domingo. Então, é uma produção complicada, é muito difícil fazer ópera. Por isso que o acesso à ópera tem que ser muito valorizado quando ela ocorre. Claro. E não somente a ópera como produção, mas os teatros de ópera. O Paraná, nós só temos um único teatro que serve para as grandes óperas, que é o Guairão.
Não existe outro teatro no Paraná que tenha um fosso que Condição tenha técnica, né? técnicas, Urdimento, coxias. urdimento correto, Sim. fugas, espaço de carros cenográficos. Somente o Guairão possui isso. E no Brasil nós temos 5 ou 7 teatros nessa condição. Quando na Alemanha, por exemplo, tem 5.500 teatros nessa condição, Sim. em funcionamento. Então, além de ser uma obrigação do poder público prover essas produções de ópera, fazê-las com que tenha o acesso e fazê-las com que tenha a cara do povo. Né? Por isso que ao escrevermos, ou melhor, ao melhor compormos um cardápio de óperas para a população esse ano, tivemos o cuidado de colocar as óperas clássicas, dramáticas, como La Traviata e Carmen, veristas, né? Colocarmos óperas infantis, como João e Maria, A Sapateira Prodigiosa, colocarmos concertos com o pupurri do repertório mundial, porque o povo, querendo ou não, gosta dos clássicos populares, claro. O que é consagrado sempre é do gosto popular, e também formar os nossos cantores locais, né? Dar acesso que os nossos cantores locais tenham contato com grandes nomes da música. Você disse que só na Cavalaria Rusticana são 109 cantores. Eles são daqui de Curitiba? Eles estão aqui? O coro é o Coro Lírico de Curitiba, que é nosso aqui de Curitiba, e o coro... Nosso de quem? É um coro que é formado por cantores que estão ensaiando dentro do Teatro Guaíra, já há praticamente um ano para que essa ópera saia, e também pelo coro da cidade de Ponta Grossa. Incrível demais, né? Isso é super importante você trazer o Paraná todo mesmo, não, se for possível. Veja, Rodrigo, eu só me dei conta, a questão de poucos dias, que praticamente todos os cantores de Curitiba estão dentro do festival. Somos em 402 cantores dentro do festival. Todos, praticamente, com exceção de 1 ou 2, todos os solistas de Curitiba e quase todos os coralistas de Curitiba e de região, Ponta Grossa e região, estão no Festival de Ópera do Paraná. Ou seja, tem espaço. Tem. Tá certo? Tem espaço. Público. Tem público, tem espaço. Existe um público cativo da ópera. Curitiba foi considerada, no final dos anos 80, a capital da ópera no Brasil. E nós queremos nos ufanar de ter de volta esse título. Tá. O que precisa fazer para ter esse título? Mais produções. Tá. Ou seja, mais dinheiro para poder realizar, tá certo? Eu tenho que relevar e agradecer o hercúleo esforço da gestão do Teatro Guaíra e da gestão da Secretaria de Estado da Cultura, que fizeram comigo esse sonho virar realidade. Claro. Porque são 9 anos que nós não temos ópera encenada no Teatro Guaíra. Bom, fica o agradecimento para o Fiani, o secretário da Cultura, e para a Mônica Richbiter, que estão desenvolvendo... para o Cleverson, mas para o equipe, Chapula, senão você vai ter que falar 50 pessoas. Não, mas esses são os principais. Não, sim, mas assim, o importante é agradecer mesmo. Sim. Porque são pessoas sensíveis que falam, vamos fazer, vamos realizar. Só quem sabe a dificuldade que é levantar uma produção de ópera, a complexidade, o trabalho, a despesa, o dispêndio, sabe do que eu estou falando. Quem são os maestros? Quem está à frente da coordenação artística quando você vai falar? Você é o diretor-geral, artístico também, mas quem são as pessoas-chave que falam, não, Gerardo, vamos trazer essa daqui porque essa é mais importante para essa, ou em conjunto? Essa curadoria. Bom, eu conto com 2 pessoas principais já desde o ano passado no Festival de Ópera. O diretor artístico, o maestro Jean Reis de São Paulo, que é o maestro o maestro Jean Reis, que é o maestro que mais faz festivais pelo Brasil. Inclusive, com ele eu faço o Festival das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu. E que é um nome exponencial das orquestras pelo Brasil, e que comigo compõe esse cardápio que vamos oferecer aos paranaenses. E também na coordenação pedagógica, a sergipana Marília Teixeira, professora de canto, cantora, que inclusive está na programação, e que e com ela representando a Associação Brasileira de Canto, a AB Canto, compõe esse primeiro simpósio brasileiro de canto. São os 2 nomes principais que me acompanham. Ótimo você ter falado sobre isso, os cursos. Ou seja, o profissional, o cantor e o músico, ele não vai estar aqui só para se apresentar, tá certo? Sim. Ele tem condição de oxigenar e de se reinventar, enfim. Quais são esses cursos? Bom, são 7 cursos, alguns palestras, outros palestras e masterclass, outras oficinas, de uma forma muito dinâmica, onde pode
participar como ouvinte, onde pode-se participar como cantor, levando uma peça para ser audicionado pelo professor, ou simplesmente como uma pessoa curiosa que quer entender um pouco mais do mundo operístico. Mesmo começando nessa semana agora, dia 20, hoje quarta-feira, dá para se inscrever? Dá. As inscrições vão até nesse domingo pelo site www.festivaldeopera.org. Os cursos vão do dia 25 ao dia 27. Tá, ou seja, para frente. Tá, ótimo. Todos no Mini Guaíra e no Paço da Liberdade. Maravilha. Eu vou puxar um outro assunto, porque eu quero deixar a estreia da ópera, da opereta da Chiquinha Gonzaga para o segundo bloco, para a gente poder falar bastante. Então vamos lá. Guairão teremos Cavalaria Rusticana, 2 récitas, a história imortal de Pietro Mascagni, que conta a história de Santuzza, que por uma questão de ciúmes acaba perdendo o grande amor da vida dela. Isso tudo cantado por 5 solistas, que são os melhores do Brasil, com os nossos 2 coros, um corpo de dança, orquestra completa e cavalos em cena. Demais, que legal, que lindo. Guairinha. No Guairão também teremos Flauta Mágica, com a Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, também regido, tanto Cavalaria Rusticana quanto Flauta Mágica, pelo maestro Paulo Barreto, chefe de naipe de oboés da Orquestra Sinfônica do Paraná, professor da Escola de Belas Artes, que também está produzindo Carmen no Guairinha. Ótimo. Então no Guairinha vai ter Carmen. Teremos no Guairinha The Old Man and the Thief, A Solteirona e o Ladrão, de Giancarlo Menotti, produzida pela Camerata Antiqua de Curitiba, pelo ICAC. Teremos no Guairinha a ópera Raua, né, com Iria Braga. Iria Braga está animadíssima aqui, nos bastidores ela está... Que muito nos honra com a participação dela. Ótimo. É a ópera contemporânea que está nesse festival. Direção do Flávio Stein, né? Direção do Stein, exatamente. Produção do Rosinha. Legal. E que muito promete. Tá. Então, nós falamos Guairão, Guairinha. Tem mais algum teatro que vai... Zé Maria Santos ou o Mini vai ter? O Mini vai ter a Sapateira Prodigiosa. Tá. No Guairão também teremos João e Maria, com 3 corais infantis, com corpo de dança e grande elenco de solistas. Ótimo. Tudo gratuito. Também teremos concertos como La Traviata, a ópera em formato de concerto. Capela Santa Maria participa como espaço? Capela Santa Maria participa com um grande concerto de áreas de ópera com solistas de fora do Paraná, participa com os coros de Ponta Grossa, que farão um grande pupurri de áreas de óperas e operetas brasileiras, de Benedito Nicolau dos Santos, grande nome curitibano, de Chiquinha Gonzaga e de Carlos Gomes. E também participa com a cortina lírica de alunos de canto lá do ICAC. Tá. Vamos para o intervalo, vamos falar mais. Vamos lá. Tem mais, calma. Olha, logo mais a gente volta com o Gerard e o Festival de Ópera do Paraná. Não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta com o diretor-geral do Festival de Ópera do Paraná, Gerard Ajar. Estreia mundial de uma opereta da Chiquinha Gonzaga. Isso é genial, tá certo? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu falo brincando lá na nossa produção que eu já posso morrer porque eu já fiz a minha missão na Terra, né? Eu consegui trazer uma estreia de Chiquinha Gonzaga e restaurar a obra. É uma obra de 1879. Tá. Ela escreveu o libreto em 1879 e a música ela concluiu em 1884. Tá. Eu posso dizer que é o primeiro libreto escrito por uma mulher no Brasil que sai em língua portuguesa. Depois dela, somente Sinira Polônio escreveu um outro libreto em 1913. Incrível, quer dizer, hein? muito tempo depois. Não, e isso num momento que a gente está passando com a questão do feminismo, das mulheres colocarem. Isso é demais, né? E essa ópera ficou adormecida e ela própria, Chiquinha Gonzaga, não viu essa montagem justamente porque nenhum produtor teatral da época, nenhum teatro do Rio de Janeiro, capital do Brasil, acreditava que uma mulher pudesse compor e escrever uma peça. Ou seja, desacreditaram totalmente. Totalmente. Nela, né? Depois ela tentou fazer musicar uma outra opereta e o próprio compositor, que foi o Arthur Azevedo, disse que não era demasiado para a mulher fazer aquilo e proibiu que ela musicasse a opereta dele, e depois, com um diletante, ela conseguiu
um aval para conseguir começar a compor e saiu Corte na Roça, que foi o primeiro grande sucesso dela, que foi o primeiro de 63 operetas que ela escreveu. Né? Em 4 anos depois, ela já ficou consagrada como grande compositora. Mas é interessante ressaltar porque é o início da música brasileira. Se nós temos como marco da música brasileira o início, a primeira composição da música brasileira ser 1867, que é quando um paranaense, um parnanguara, que é Brasílio Tiberê da Cunha, escreveu a primeira peça de cunho nacionalista, que é a sertaneja. Sim. Isto é, o Paraná é o berço da música brasileira. De 1867 a 1879, eram os primórdios da música brasileira, era uma tentativa de se escrever uma música Porque nacional. se fazia o quê? Até então se fazia o quê? Polcas, primeiro que... Valsas, era tudo importado, né? O que era música brasileira até o final do século XIX? Ou a música no Brasil. Ou a música no Brasil. Era a música sacra, que era o exercício religioso, o serviço religioso, e, por um outro lado, a música profana, que eram as músicas que vinham realmente das baixas classes, né? Da base da sociedade, que eram os lundus, os machiches, que eram totalmente proibidos. As câmaras municipais de Curitiba, Paranaguá, Morretes, proibiam as zabumbas, proibiam os toques de tambor. Né? Por isso que as manifestações religiosas ou artísticas ficaram restritas a pequenos espaços, justamente por uma proibição tácita. Essas leis só foram revogadas no final do século XIX, isso desde o final do século XVII. Então, isso atrasou a nossa formação identitária da música brasileira. Chiquinha Gonzaga é um dos primeiros nomes que tenta fazer uma música que tenha o sotaque musical do povo. Festa de São João é isso. É um recorte histórico, é um documento histórico da tentativa de se fazer uma música brasileira. Ela tenta fazer machixe, o que era proibido. A polícia fechava os teatros que tocavam machixe. Rui Barbosa várias vezes foi ao Senado ocupar a tribuna colocando o seu deslustre pela proibição, a favor da proibição dos machiches no Brasil. Por isso que o machixe virou o tango brasileiro. Sim. Mudou-se de nome para se tentar legalizá-lo. Há uma tentativa de se fazer música religiosa dentro de Festa de São João, numa história que se passa numa vila do interior do Brasil, de um amor entre um rapaz da cidade e a pobre Rosinha, que era uma menina devota, tudo sob as bênçãos do cura, do padre da cidade, que nessa peça é encarnado por Emílio Pita. Ah, que genial. Pita é incrível, né? Pita é queridão. Escuta, quais são os atores que estarão nas produções? Vamos falar dessa produção. Dessa produção? Bom, o padre é o Emílio Pita, o Joãozinho das Moças é o Luiz Stelfeld Monteiro, rapaz muito jovem e que pela segunda vez estamos colocando para Solar, no Festival de Ópera. O papel do Luiz é de Gilmar Lúcio de Lima, um maestro de coro, uma voz incrível, uma pessoa muito querida. E o papel de Rosinha é de Marieta Piragine, que é a nossa primadona desse festival, porque ela vai solar Festa de São João, ela solará, como no papel de Santuzza, solará a Cavalaria Rusticana e também fará várias áreas no concerto do dia 23 na Capela Santa Maria. A regência é do maestro Jean Reis, coro de 25 crianças, corpo de baile da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Você conseguiu costurar tudo, né? Tudo. É incrível isso. Eu sou um é muito articulador legal. da cultura, eu junto os grupos. Veja, imagina, nós temos teatro, nós temos os cantores, nós temos os bailarinos, os músicos, nós temos os músicos, nós temos maestros, nós temos pesquisas para embasar e trazer coisas novas e relevar a música nacional. Por que não fazê-lo? Claro. Nós temos público. Eu não me canso de dizer, no primeiro festival de ópera, que você nos ajudou divulgando, nós divulgamos 4 dias antes da estreia. Foi uma loucura mesmo. 2015, exato. Quando nós estreamos com a Ópera Marumbi de Benedito Nicolau dos Santos, Ópera Curitibana de 1928. 4 dias de divulgação. Nós tivemos casa lotada, todas as récitas. Não, é demais, porque é muito legal você ver que há público. Lógico. Ou seja, a Orquestra Sinfônica do Paraná tem público, a Camerata Antiqua tem público, o Balé Guaíra tem público, público? A Escola de Dança do Teatro Guaíra tem público.
falta, o G2 tem público. Muito, muito. Né? O que nós temos que desconstruir é essa ideia do elitismo da ópera, que não é. Se fosse uma manifestação elitista, não teria sobrevivido esses séculos todos. Se fosse uma manifestação elitista, não seria Chiquinha Gonzaga. Sim. Se fosse uma manifestação elitista, qualquer um que tenha contato com a ópera não tenha uma paixão súbita por ela. Vamos falar como produtor agora e vamos elocubrar um pouco. O que falta a pessoa comum que não está acostumada a ir à ópera? Eu até me enquadro nisso, viu? Estou falando que me enquadro. Mas o que falta a pessoa que despertar e falar assim, poxa, eu vou lá no Festival de Ópera? Olha, coincidentemente, o SESI estará publicando um opúsculo com 10 passos para que qualquer um que queira ter contato com a ópera tem que percorrer para entendê-la. Isso é demais. Foi uma brincadeirinha. Isso é muito legal. Sim, porque nós temos público cativo e tem um público novo. Vale para a orquestra também, para conhecer como funciona a orquestra. Mas fale lá sobre esse trabalho. E foi uma coisa muito engraçada, porque a Helena Carneri, jornalista, há uns anos atrás, me entrevistou e ela pediu, escreva 10 coisas que o leitor tem que saber para bem apreciar uma ópera. Isso popularizou e acabou correndo as redes sociais e o SESI agora está publicando, nós vamos distribuir isso gratuitamente também. Um livrinho normal. Um livrinho, um opúsculo, né? E o que nós estamos dizendo lá? Primeiro, tenta entender a ópera. Tenta entender a ópera, porque a ópera é uma linguagem própria. Tente conhecer pessoas que vivam com a ópera, porque a ópera é praticamente um estilo de vida. Aquele que gosta de ópera tem um estilo de vida muito próximo daquilo, né? Os melômanos, as pessoas que são apaixonadas por ópera, por música erudita, música erudita, tem um jeito muito próprio de viver, né? Tenta compreender isso, né? Compreender os vernáculos da ópera, as palavras que rondam, soprano, mezzo, ritornello, vibrato, coloratura, essas palavras que fazem parte do repertório operístico, que quando a gente começa a conhecer, a gente começa a usufruir, começa a saborear melhor a ópera. Inclusive, com essas dicas aí, você acaba conhecendo sobre música, tá certo? Sim. Vou entrar num assunto aqui que não tem nada a ver com ópera, mas você falou em vibrato, ritornello, etc., e coloração. Hoje em dia, nesses festivais que acontecem nas televisões, The Voice Brasil, X Factor, Ídolos, você tem lá artistas, cantores que se apresentam e é incrível você perceber que a população, parte da população que assiste, né, gosta especificamente, por exemplo, de quem faz vibrato. Sim, e os falsetes. E os falsetes. Então, assim, se você não faz vibrato e não canta num falsetinho, você está destruído pelo público. Assim. São artifícios. Mas eu entrei nesse assunto, exatamente, são artifícios, justamente para a gente perceber que, como conhecendo ópera, você vai conhecer sobre música e vai perceber, poxa, será que precisa ter vibrato na música popular, por exemplo? Será que... Olha, uma vez... Né? É uma questão. Uma vez o maestro Gedeão Martins, que quando eu fui adolescente toquei na Orquestra da Federal e ele era um dos diretores lá da Orquestra da Universidade Federal, ele me disse uma máxima que pode ser engraçado, mas faz sentido, que se Johann Sebastian Bach, que morreu em 1750, vivesse hoje, Bach seria roqueiro. O Jeff Sabag, pianista. Queridíssimo, sim, meu Deus. Jazzista, pianista. A gente conversando... Patrício nosso da colônia Exatamente. Ele fala que o Bach foi o primeiro jazzista da história da humanidade. Com certeza, com certeza. Se Bach tivesse vivo, ótimo, hoje seria roqueiro. E por quê? Porque Bach tentou o que havia de mais novo na sua época. Tal como Handel também tentou, como Vivaldi tentou, etc. Às vezes eu acabo brincando quando vai alunos visitar o teatro e aí já tem que atendê-los. Eu acabo dizendo que, para mim, a música sertaneja tem muito mais de ópera do que de música popular. Porque os recursos de falsete, os recursos de vibrato, os recursos... Até musicais. Sim, a forma como de arranjos. A dupla canta em terça. Sempre, as duplas sertanejas sempre cantam, talvez sem perceber, mas a harmonia é sempre em terça. É algo que a Olha base que interessante. é totalmente erudito, é operístico.
É muito operístico. É muito operístico. Que ótimo, eu nunca pensei nisso. A gente pode dizer que a oposição da música operística seja o MPB, porque a voz mais branca possível é o MPB, né? É a mais doce possível. Sim. Agora, os artifícios que a ópera tem para convencer a história, para convencer o sofrimento, para convencer o drama, porque a dramaticidade é feita em música. É a dramaticidade feita em música. A ópera, como conceito, é mais antiga que o próprio teatro, porque tem origem no teatro de Corifeus. Do teatro de Corifeus surge o coro, né, e os solistas acabam virando os atores no teatro moderno. Sim. Né? Então, a ópera é mãe do teatro. Então, o que hoje se faz com expressão corporal e com um texto para convencer dramaticamente o público, a ópera faz com a música. Então, esses artifícios continuam presentes hoje na música contemporânea. Basta a gente ter um pouco de sensibilidade e perceber. Claro. Por isso que aquele que gosta de música sempre gosta de ópera. Aquele que gosta de teatro dramático gosta de ópera. Aquele que tem um bom gosto pelas belas artes sempre gosta de ópera. E ópera é um leque muito diverso. Não é somente o bel canto. Vai do bel canto até essas operetas de revistas que o Brasil se notabilizou. Escuta, você falou em coro, já estou sabendo que você vai cantar, inclusive. Eu fui colocar. Sensacional. Silvani de Mello, policial civil de carreira aqui do estado do Paraná, do GAECO, é a diretora de coro. Ela canta no coro do Guaíra desde 1986. E a gente costuma obedecê-la. Afinal, é uma policial. Né? E ela baixou uma ordem lá que todo mundo, quem canta tem que cantar e acabou. Né? Vamos aproveitar todo o material humano. Aí você foi fazer uma visita ao ensaio? Não, eu estava dirigindo a questão do festival, que ela dirige conosco o festival. A Silvani é uma das diretoras de produção. Sim. Maravilhosa, Silvani. Inclusive não está aqui agora porque está correndo com a produção. Sim. E ela falou, não, você vai lá, você sente, vamos fazer o vocalize e vai cantar. Falta baixos, tua voz é boa, vai sentar lá e vai cantar. Incrível. E sentei lá e estou cantando. Incrível. As duas óperas. Escuta, quem quiser, é demais, quem quiser ter mais informação, tem site, tem no Facebook. www.festivaldeopera.org, está toda a programação. E no Facebook, Festival de Ópera do Paraná. Maravilha. Está tudo lá, está tudo lá. Eu só não vou me despedir de você como tem que ser, porque eu vou falar um palavrão. Mas break a leg. Tá certo? Ok. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Imagina, está sempre disponível. Hoje o assunto foi sobre música, mais precisamente sobre o Festival de Ópera do Paraná. Na semana que vem vai ser sobre jornalismo e literatura. O entrevistado vai ser o jornalista Mauri Koenig, que vem falar sobre o livro que lança neste sábado, que reúne as melhores reportagens escritas por ele em toda a carreira. Então, a gente volta na próxima quarta-feira, às 10h30 da noite. Para você que está aí em casa, um beijo, tchau.